Bem-vindo à Escola Ketonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Hoje temos um tema bastante sugestivo, bastante interessante, que é exatamente gematria. Se já conheces, penso que vai ser interessante também relembrares. Se ainda não conheces, então ainda vai ser mais interessante. Okay? Neste momento, convido-te a ver os 3 primeiros vídeos, que são exatamente as 3 primeiras aulas, se ainda não viste. Estas 3 primeiras aulas, portanto, têm como objetivo dar uma explicação da teoria 1, 666 e Avanime, portanto, que foi uma explicação que eu tentei dar exatamente do número 666 que se encontra no livro do Apocalipse. A primeira aula tem como título A Besta do Apocalipse, bastante sugestivo. A segunda aula é exatamente o número 666 e a terceira aula é o número 7. Okay? Se já viste as 3 aulas, então estás preparado agora para a nossa quarta aula, que é exatamente sobre gematria. Muito se tem falado sobre gematria e qual é o significado dessa mesma gematria. Este método hermenêutico é usado exatamente no estudo da Bíblia em hebraico, portanto no original hebraico, aquilo que eu chamo do Primeiro Testamento, conhecido pelo Velho Testamento, e também é conhecida este método é conhecido como numerologia judaica. Okay? Pode parecer um bocadinho estranho o nome, mas eu penso que foi isto que o Filho de Deus, Jesus, usou exatamente no número 666. E com isso nós vamos dar aqui algumas explicações que poderão explicar exatamente este número 666. Se bem se te recordas, na aula número 2, nós falamos no número 666, que se encontra no versículo 18 do capítulo 13 de Apocalipse, e falamos aqui nestas 3 letras gregas, que cada uma delas tem um valor numérico associado e que no total nós obtínhamos 666, se bem se recordas, na aula número 2. Então é exatamente aquilo que eu começo por dizer aqui nesta parte da minha teoria, e já vamos na página número 10. Okay? E aqui está exatamente a pesquisa que eu efetuei para o significado, ou procura do significado exatamente do número 666. Ao analisar o versículo 18 de Apocalipse 13 em grego, verifico que pelo facto de o número 666 estar representado pela palavra, e aqui eu pus a palavra entre aspas, exatamente, porque se eu tiver isto como letras no texto corrido, isto é uma palavra, okay? Mas se eu tiver como valor numérico, repara, a primeira letra, que é o Ri, tem valor de 600, e agora vamos falar aqui um bocadinho em grego, okay? Depois a segunda letra, que é o Xi, tem valor 60, e depois temos aqui uma terceira letra, que agora vai ser alguma coisa estranha que eu te vou dizer, que é exatamente esta letra que está aqui. Esta letra que está aqui é exatamente o sigma final, que aqui tem valor de 200, ok? Mas este não tem valor de 200. Porquê? Porque este sigma, como é o sigma final, nas palavras gregas no final, o sigma tem esta configuração, representa exatamente o número 6, com este apóstrofo. Com este apóstrofo, o sigma com este apóstrofo tem o valor 6. Porquê que não é o digama? O digama, neste caso, é que teria o valor de 6, só que o digama, no grego moderno, não existe. Esta letra desapareceu. Não está no alfabeto grego moderno. Então eles substituíram o digama, que deu origem, podemos assim dizer, ao F latino,
ok, ou F latino de gama, porque são exatamente dois gamas. Repara aqui, se eu metesse aqui outro gama em cima deste, dava exatamente o nosso F de gama, que neste momento no grego moderno não existe. Então este sigma, com este apóstrofo, dá exatamente o valor de 6, porque senão ficaríamos sem os números todos no grego, ok? Então este aqui dá o número 6, que quase tenho a certeza absoluta, que aquela afirmação que eu vou fazer, que no original do grego, no tempo de João deve ter usado o digama. Portanto, nessa altura, devia-se usar o digama. Ok? Mas isso eu também não tenho a certeza. Portanto, estou aqui a dar uma suposição. Hoje em dia, no grego moderno, é esta letra que se encontra. Okay? E que é o número 666, sem qualquer dúvida disso. Okay? Portanto, não há nenhuma dúvida que é o número 666. E aquilo que eu digo é que Deus parece estar a dar mais uma pista para descobrir o mistério. Isto é, Deus, ao usar esta palavra, com as letras gregas, que dá o número 666, Deus parece estar a dar uma pista, ou mais uma pista, para descobrir o mistério. Isto é, se nós quisermos descobrir qual é o significado do número 666, como nós já referimos, é o número do nome da besta, do Apocalipse, então nós temos que seguir exatamente este método. Okay? E aquilo que eu digo aqui é exatamente aquilo que eu penso. Que muito antes de fazer um estudo exaustivo sobre o número 666, eu sempre tive a ideia que a resposta a este mesmo enigma estava no primeiro livro da Bíblia. Isto é, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, e eu digo que a resposta a este número 666 está exatamente no primeiro livro da Bíblia, isto é, no livro de Gênesis. Portanto, isto foi sempre a minha ideia. Portanto, mesmo antes de procurar qualquer resposta a este número 666, na minha cabeça sempre disse que a resposta estaria no primeiro livro da Bíblia. Isto é, o enigma do último livro da Bíblia a resposta estaria no primeiro. Como eu referi atrás, para mim, esta besta é um povo. Okay? Portanto, como eu disse, não é o número de um homem, mas sim o número do homem, que para mim é um conjunto de homens, que é um povo. Okay? E como os povos vêm da descendência de Noé, depois do dilúvio, depois podes ler essa história maravilhosa, trágica, mas que Deus continua, mas também mostra que Deus continua a amar os seus filhos e a protegê-los. É dessa maneira que eu vejo o dilúvio. A resposta devia estar nas gerações dos filhos de Noé. Portanto, se eu considero que a besta do Apocalipse é um povo, e se os povos vêm exatamente da descendência de Noé, então era por aí que eu tinha que começar. No versículo 17 está escrito que o número 666 é o número do nome da besta. Portanto, como já referi isso várias vezes. O livro de Gênesis foi escrito em hebraico e, portanto, utilizando uma correspondência entre as letras hebraicas e o respectivo valor numérico, okay, eu fui à procura de um nome em cujo cálculo obtivesse o número 666. E é aqui que entra a gematria. A gematria é exatamente quando eu dou um valor numérico a uma letra, que já está obviamente atribuído, não é, pelo Aleph Bet, e eu atribuo exatamente a uma palavra um valor numérico, que é a soma dos valores numéricos correspondentes às letras, e eu obtenho exatamente um número, e isso chama-se exatamente de gematria, que depois é usado para muitas coisas. Okay? E eu acho que foi isso que o Filho de Deus, Jesus, usou para este enigma. É aquilo que eu penso que é. Okay? Na página seguinte encontra-se a correspondência utilizada. Okay? Eu sei que isto pode parecer loucura, e parece loucura. Talvez fosse como encontrar um náufrago no vasto oceano. Para mim, na altura em que eu fiz isto, eu aceitei o desafio e fui à procura. E para mim, na altura, parecia-me algo de transcendente.
Portanto, eu nunca conseguiria encontrar nada que estivesse relacionado com o número 666. Foi sempre o que eu tive na minha mente. Isto é, eu ia tentar fazer alguma coisa que nunca ia conseguir. Okay? Foi isso sempre que tive na minha ideia. Mas eu tinha também na minha ideia que, com a ajuda de Deus, okay? Com a ajuda de Deus, se fosse da vontade de Deus, eu haveria de conseguir. Também tive sempre essa ideia. Que se alguma vez, algum dia conseguisse, e se eu estiver certo, como é óbvio, tinha sido Deus que me tinha ajudado nesta empreitada. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Por tudo já descrito, é estranho procurar o nome de um homem, portanto, porque, repara, quando nós olhamos para as genealogias de Noé ou de outro homem qualquer, nós vamos encontrar homens, não vamos encontrar povos. Okay? Portanto, quando eu fui à procura de um povo, okay, eu fui encontrar foi homens e não povos. Mas, como eu costumo dizer, eu tinha que começar por algum lado e foi isso que fez. Okay? É de salientar neste momento que existem 5 letras hebraicas que no final das palavras são representadas por caracteres diferentes. Eu vou-te já explicar isto. E, portanto, com valores diferentes. Para evitar qualquer esquecimento, calculei os 2 valores correspondentes ao nome com a letra final e sem a letra final. Eu vou-te explicar isto aqui com o alfabeto. Tens aqui o alfabeto todo, okay, com os respectivos valores numéricos. Portanto, isto hoje em dia é usado. Portanto, e repara, no grego algumas letras com valores numéricos já não são usadas, mas por incrível que pareça, e eu penso que isto é providência divina, o alfabeto está completo, está bem? Com os valores numéricos corretíssimos. É uma coisa impressionante. Portanto, como é que Deus mantém a sua palavra, okay, de uma maneira extraordinária. Portanto, o alfabeto está completo com a numerologia completa, sem qualquer artifício de cálculo, ou seja, do que for. Okay? No grego já não é assim, como tu reparaste há bocado. Mas no alfabeto está tudo direitinho. Então tens aqui o alfabeto todo, até ao Taf, o Taf, que é exatamente o que tem valor 400. E depois tens aqui 5 letras, que se chamam Sofit, as letras Sofit, que são exatamente são letras que estão aqui até ao Taf, que são 22, que mais 5 faz exatamente as 27 letras do alfabeto. E eu até costumo dizer que o meu número da sorte, o número que eu mais gosto é 27, e o alfabeto tem exatamente 27 letras, não é? Obviamente que aqui temos algumas repetidas. Tens aqui o Raf, que é a letra Sofit do Kaf, ou Raf, que também é a mesma coisa. Depois tens aqui o Mem, que é a letra Sofit do Mem. Depois tens o Nun, que é a letra Sofit do Nun. E depois tens o Fe, ou Fei, que é a letra Sofit do Pei, ou do Fei. E depois o Tzadik, que é a letra Sofit do Tzadik. Ok? Aqui as 5 letras Sofites. Que, se reparares, começas no número 1 até ao 10. Depois do 10 passa para o 20, 30, 40 e por aí fora. Depois do 100 vai de 100 em 100 até 900. Ok? É qualquer coisa mesmo de extraordinário. Aquilo que eu te estava a dizer há bocado é que as palavras terminadas, por exemplo, com o Raf, ou Kaf, aqui é o Raf, porque ele é sempre com R. Repara que se terminasse com o Raf, eu vou usar o Kaf, pronto, para ser mais fácil, com o Kaf, Sofit, aqui teria valor de 20, ok? Com esta posição. Com esta teria valor de 500. Mas se eu não usar o Sofit, ele vai só ter valor de 20. Ok? Estás a percebeste? Portanto, é esse o meu objetivo. Portanto, eu calculei com letra Sofit e sem letra Sofit. Eu vou-te já explicar como é que eu fiz. Ok?
E foi assim que eu fiz. Então eu vou-te mostrar que isto aconteceu no dia 30 de setembro de 2020. Foi exatamente neste dia que eu comecei a fazer isto. Esta empreitada. Mas antes de começar, mostrando-te aquilo que eu fiz, eu gostava de ler aqui Gênesis, no capítulo 10 e nos versículos 1, a partir do versículo 1 até ao versículo 5. Okay? Diz assim: Eis a descendência dos filhos de Noé. Okay? Portanto, depois do dilúvio, ficou só Noé e a sua família, não é? Mais ninguém. Portanto, qualquer um de nós é da descendência de Noé. Portanto, é aquilo que eu acredito. E, portanto, se todos os povos vêm da descendência de Noé, e se todos somos filhos de Noé, então, se existir um povo específico para a besta do Apocalipse, esse povo só pode vir da descendência de Noé, não pode vir de mais ninguém. Então foi aqui que eu comecei. Diz assim: Eis a descendência dos filhos de Noé. Então quem são os filhos de Noé? São o Sem, o Cam e o Jafé, que é o Shem, o Ram e o Jafet. Okay? São estes os 3 filhos de Noé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio, que neste caso são os netos de Noé. Então os filhos de Jafé são o Gomer, o Magog, o Madai, o Javan, o Tubal, o Mosok. Ok? Portanto, alguns nomes não estou habituado aqui na Bíblia de Jerusalém. E o Tiras. Este Tiras vai ser bastante curioso mais à frente. E os filhos de Gomer são o Ashkenaz, o Rifat, o Togarma e os filhos de Javã. Repara que já estamos nos bisnetos de Noé, okay? Que é o Elishá, que é o Elissá, o Tarsis, os Setim e os Dodanim. Okay? A partir deles fez a dispersão nas ilhas das nações. Estes foram os filhos de Jafé, Jafet, segundo suas terras, a cada qual segundo a sua língua, segundo os seus clãs e segundo suas nações. Okay? Portanto, são estas as primeiras descendências de Noé. Obviamente depois aqui tens os filhos do Ram. Okay? Mas não vamos por aqui afora. Portanto, estás a ver que isto costuma-se fazer, e agora depois vinham os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, e dos filhos dos filhos dos filhos. Quer dizer, eu teria aqui uma missão que eu podia dizer quase impossível. Okay? E era assim que eu considerava esta mesma missão. Então o que é que eu fiz? Tem aqui, isto é uma fotografia, ok? Isto não é o ficheiro Excel, isto é uma fotografia, que foi exatamente aquilo que eu fiz. Eu vou clicar aqui e vai aparecer o ficheiro Excel. Aqui está ele. Agora é sim o ficheiro Excel. Queres ver? Eu vou mexer aqui e ele já mexe. Portanto, e o que eu fiz foi... Portanto, porque é que eu usei um ficheiro Excel? Porque no ficheiro Excel, e agora temos aqui uma aula de Excel, dá para eu acrescentar mais linhas e colunas. Ok? Se eu precisasse agora de ver aqui a descendência do Shem, do Sem, eu gosto mais de falar em hebraico. Se eu fosse agora a ver aqui a descendência do Shem, eu faria aqui as ramificações que eu precisasse, sem ter que alterar nada. Okay? Só acrescentando linhas e colunas. Se eu precisasse agora fazer aqui a descendência do Ram, mesma coisa. E agora se eu precisasse de fazer as de Jafet, por aí afora, então o que eu fiz foi exatamente o seguinte. Portanto, segundo aquilo que aparecia naquilo que eu te mostrei no Gênesis capítulo 10, eu ia fazendo os cálculos em hebraico, estás a ver que estão aqui as letras hebraicas, e tenho aqui a correspondência numérica de cada letra hebraica portanto, com a correspondência numérica, do valor numérico de cada uma das letras. Okay? E agora eu ia fazendo os cálculos de cada um. Okay? Vou-te só dar aqui um exemplo. Por exemplo, o Shem. O Shem, temos o Shin, okay? O Shin, que tem valor de 300. Estás a ver? E depois temos o Mem. O Mem, que neste caso é o Mem Sofit. Ora, se for o Mem
o mem, sem ser o mem Sofit, tem valor de 40. Ora, 300 mais 40 dá 340. Então eu tenho aqui o número 340. Mas, se eu utilizar o mem Sofit, tem exatamente o valor de 600. Ok? Número muito sugestivo, 600. Então, 600 mais 300 tem exatamente o 900. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz exatamente o cálculo do valor de Shem com o valor Sofit, okay, com o mem Sofit, que é o valor de 600, e com o mem que não é o Sofit, o mem no meio da palavra ou no início da palavra. Okay? E fiz isso para Noé. Okay? E o que é que eu andava à procura? Exatamente o número 666, ou coisa parecida. Okay? Portanto, vê esta. Eu continuo a dizer que isto é uma loucura. Okay? Continuo a dizer que isto parece-me uma loucura. Mas o que eu fiz foi exatamente esta pesquisa. Comecei por Noé, como está muito longe de ser o 666. Depois o Shem também está muito longe de ser o 666. O Ram, repara que já temos aqui um 608, ok? Podia às vezes existir aqui uma letra a meio que desse coisa parecida com o 666, mas não encontrei nada, portanto continuei. Depois o Yafet, ok? Yafet, obtive o número 490 e por aí afora. Fui fazendo este tipo de esquema. Ok? E como tu podes ver, eu fiz mesmo isto e comecei depois pelos filhos de Yafet, que está aqui o Gomer, o Magog, o Madai, e aqui já estão mais parecidos com o hebraico, o Yavan, o Tubal, o Meshech, ou Mesher, porque aqui é o Raf Sofit, estás a ver? Quando tem letras Sofit tem sempre dois valores, quando não tem letras Sofit só dá um valor, ok? Porque eu fiz os cálculos com a letra Sofit e os cálculos sem a letra Sofit. E o tiras. Agora, o mais curioso disto tudo é que eu, quando fiz aqui os filhos de Yafet, ok? Eu encontrei aqui o tiras, que dá 670. E eu, como eu já te vou ler a seguir, eu pensava que às vezes estivesse errado nos cálculos, ou seja o que for. Okay? E portanto está aqui aquilo que eu fiz. Depois fiz para os filhos de Gomer, que é o que está no Gênesis. Fiz para os filhos do Yavan, ou do Javan, e não fiz para mais ninguém. Portanto, estes são exatamente aqueles que se encontram no Gênesis capítulo 10. Para os filhos de Shem e de Ram, não fiz. Só fiz para os filhos de Yafet. E agora vais perceber porque é que eu não fiz para os outros. Ok? Vais já perceber. E voltamos ao meu texto. Ok? Então, como eu tinha-te dito, no dia 30 de setembro de 2020, eu comecei por analisar o nome de Noé, como tu viste no Excel. Mas não encontrei nada. Ok? Não encontrei nada. Ora bem, se o povo fosse o Noé, ou as descendências de Noé, seríamos todos. Não é? Que não me parecia. Não é? Penso que Jesus não ia criar uma besta para os filhos de Noé, porque seríamos todos. Não é? Passei aos filhos de Noé e o resultado foi o mesmo. Portanto, depois fiz para os filhos de Noé, para os 3 filhos de Noé, e o resultado foi o mesmo. Fiz os cálculos para os nomes dos netos de Noé, os filhos de Jafé, portanto, os netos de Noé, filhos de Jafé, e mais uma vez nada. Ok? Portanto, eu sabia que teria que trabalhar neste sentido e estamos no dia 30 de setembro de 2020. Ok? E eu sabia que isto ia demorar, ok? Portanto, não fiquei nada desanimado, portanto, podia ir para qualquer povo, podia dar qualquer povo, o objetivo era exatamente procurar. Bem, eu não posso dizer que não encontrei nada,
eu encontrei algo que me deixou com um pouco de alento. O nome do neto Tiras, okay, do neto de Noé, o neto Tiras, em hebraico, Tiras, dá exatamente 670. Okay? Portanto, aqui temos 400, que é o Taf. Temos o Yud, que são 10, portanto 410. O Resh são 200, 610. E depois o Samer, que são 60. Ora, 400 mais 10, 410, mais 200, 610, mais 60, 670. Ok? E está aqui os cálculos. Bem, eu disse para mim mesmo, quase. Okay? Quando eu cheguei aqui ao Tiras, eu disse quase que eu obtinha o 666. Mas não ficou nada da ideia de que estivesse próximo. Okay? Pensei que teria errado nos cálculos, mas depois de confirmar, verifiquei que estava tudo certo. Okay? E eu parei para pensar um pouco. Portanto, é naquelas alturas que nós estamos a fazer qualquer coisa, teria mais ou menos começado talvez 1h30, mais ou menos, 2 horas no máximo, desta minha pesquisa. E isto poderia demorar dias, meses, anos. Ok? Portanto, porque o objetivo que eu fiz ao fazer no Excel era exatamente prolongar as linhas e colunas até enquanto fosse preciso. E eu parei para pensar um pouco. Foi então que eu me lembrei do neto de Noé, filho de Jafé, do Jafé, o Javã, que em hebraico escreve-se Yavan, ok? Yavan. E agora temos aqui um Yud, um Vav e um Nun, ok? Yud, Vav e Nun, que somando as 3 letras sem o Nun Sofite, ok? Dá exatamente 66. Com o Nun Sofite dá 716. Ok? Portanto, repara, ao olhar para este número, o que me chamou a atenção foi que sem o Nun Sofite, isto é, se eu acrescentar-lhe mais qualquer coisa, eu já tenho o número 66. Com o Nun Sofite já ultrapassa o 666, portanto já não podia ser. Portanto não podia acrescentar aqui mais letra nenhuma, porque já tenho mais de 666. Mas, quando eu olho para o 666, eu digo que só faltavam 600. Portanto, eu disse assim, alto, 66, mas só faltam 600. E repara que já no original, em grego, é usada a letra 600. E eu disse, só falta a letra 600. Foi exatamente o que eu pensei. E agora repara, em Gênesis, no capítulo 10 e versículo 4, tem aqui exatamente os filhos de Yavan. Repara, o Yavan, aqui esta mesma palavra, são os Elishá, o Tarsis, o Quitim e o Dodanim. Ok? E aqui, quando eu olho para este Yavan, eu chego aqui à conclusão que eu tenho aqui alguma coisa que não é estranha, que são exatamente os gregos. Okay? Eu disse alto. Isto aqui estamos a falar de gregos. Portanto, quando eu vou ver o significado desta palavra Yavan em hebraico, obtenho exatamente a Grécia. Ok? A Grécia. Eu disse alto. Podemos estar aqui a encontrar alguma coisa parecida. E só faltam 600. Ok? E agora, neste momento, quero-te deixar com a curiosidade para a próxima aula. Será que é aqui que se encontra o número 666? Não te esqueças que a nossa teoria, ok, é 666 Yavanim.
ok? E nós estamos a falar de Yavan. Será que é aqui que nós encontramos o número 666? Gostava só de terminar com este versículo de Gênesis, capítulo 10, versículo 4, esta passagem bíblica, este versículo. E os filhos de Yavan, neste caso Javan, são Elishá, ou Elissá, em hebraico se diz Elishá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Okay? Portanto, é esta a ideia que eu te deixo. Será que nós já encontramos o significado do número 666? Fica para a próxima aula. Quero-te convidar, neste momento, a estudares novamente o capítulo 13 de Apocalipse. Okay? Mais uma vez, que fala lá sobre a besta do Apocalipse. Esse capítulo, penso que é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Okay? Não digo que é o mais difícil, mas deve ser um dos mais difíceis. E quero também te convidar a estudares o capítulo 10 do livro de Gênesis. Okay? Fica como trabalho para casa, para estudares também um pouco sobre a origem dos povos que nós hoje em dia conhecemos. Okay? E se gostaste da nossa aula e deste estudo que nós estamos a fazer, então convido-te a inscrever-te no canal, a compartilhares este vídeo, okay? E a ativares as notificações, okay? Para receberes exatamente mais informações sobre a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.